Alô, bem-vindos a mais um episódio do podcast Qualquer Dia é Muito Tempo. Hoje, se não me engano, é o episódio número 87 e eu espero que o som esteja bom. Eu estou a gravar aqui no meu estúdio e isto ainda está um pouco despido porque eu utilizo isto para gravar e para tatuar de forma a que seja o mais higiênico possível. Eu não gosto de ter muitos tapetes e tecidos porque pode salpicar cenas, então tenho de deixar isto tudo assim um pouco mais inóspito e vazio, o que não é bom em termos acústicos, mas eu espero que o facto de estar assim pertinho do microfone ajude neste aspecto. E pronto, estamos de volta depois de uma pausa enormíssima. E pronto, já perdi um bocado a prática de fazer isto, mas eu há quê? No sábado, hoje é segunda-feira, eu sábado lancei um vídeo no YouTube a dizer que tinha voltado, que tinha regressado e espero manter a promessa da regularidade que fiz naquele vídeo. Se vocês ainda não viram, vejam, porque eu não quero estar a repetir as explicações que dei naquele vídeo do porquê que estive afastada, do porquê de voltar agora. Só sei que estou muito contente por finalmente ter um bocadinho desta parte da minha vida de volta. E por isso estamos aqui. E eu confesso que quando pensei em voltar com o YouTube e com o podcast, eu queria ter feito tudo, não em grande, mas tipo mudar a introdução aqui do podcast, a música, o logo, essas coisas todas, mudar o banner do canal do YouTube porque eu sinto, obviamente, que estou numa fase completamente diferente da que estava há 1 ou 2 anos atrás, e incomoda-me um bocado a minha imagem ainda estar a mesma, até porque já estou nisto há 2 anos, pelo menos especificamente no podcast, e às tantas vocês já devem estar fartos da musiquinha, do genérico e essas coisinhas todas, mas pronto, eu comecei a pensar, ok, se eu ainda vou pôr mais esta meta a empatar o meu regresso, então nunca mais volto, porque, como vocês sabem, o facto de eu ser mãe tem atrapalhado muito esta questão toda de logística, de tempo, e eu pensei, ok, mais vale estar a adiar para voltar tipo a 100% com tudo novo, tudo renovado, mas estar uma série de semanas ou meses em que não produzo nada, ou começar já com a imagem que já é comum aqui, a musiquinha e essas coisas todas, e quando tiver tempo logo mudo. Acaba por não ser uma coisa assim tão relevante, pelo menos eu acho que não, pelo menos quando eu penso enquanto consumidora de conteúdo, eu prefiro que as pessoas que eu gosto de ouvir e de ver produzam conteúdo e mantenham as imagens, os banners e isso durante vários anos, do que estarem a fazer o contrário, mudar a imagem e não aparecerem com conteúdo propriamente dito. Portanto, eu decidi começar mesmo assim, não tentar e não complicar mais o que já é complicado, e pronto, olha, pode ser que se calhar a partir do episódio 100 eu mude, se bem que 100 episódios, é daqui a 15 semanas, pá, aí 15 semanas é bué de tempo, mas pronto, olhem, uma coisinha de cada vez. Espero que vocês estejam bem. Hoje é segunda-feira, dia 31 de janeiro, o dia em que eu estou a gravar isto, e ontem foi dia de eleições. É verdade, eu não gosto muito de falar de política, no geral, pelo menos não na net, não com... Basicamente eu só falo de política com o Ricardo e pouco mais, porque é sempre daqueles temas complicados que causa sempre muita confusão, principalmente se for na internet, mas desde há uns 2 anos, eu ainda estava grávida quando isso aconteceu a primeira vez, em que eu percebi que pessoas muito próximas de mim, amigos queridos de há muitos anos, que eu tipo considero irmãos, têm convicções políticas muito contrastantes e que chocam com a minha, mas tipo a um grau completamente absurdo, e que eu pensava que pessoas que votassem ou que apoiassem certos e determinados partidos, vocês sabem de que partido é que eu estou a falar, não é? Só poderiam ser más pessoas, e que eu nunca na vida iria ter um amigo que fosse de determinados partidos e que tivesse determinadas convicções, e de repente num jantar casual de amigos eu percebo que estava mais perto do que eu pensava. Que essas convicções estão em pessoas normais, que ao contrário do que eu pensava, não eram só más pessoas, pessoas doentes, que
que defendiam certas e determinadas coisas que, a meu ver, são muito problemáticas em questões humanas, sociais, e tudo o que isso implica depois, mesmo em questões de ambiente e prioridades que para mim deveriam estar no topo e que para certas pessoas está tudo ao contrário daquilo que eu acho certo. E pronto, e ter percebido isso há 2 anos foi muito chocante para mim. Eu percebi que tinha que estar mais atenta, ter mais cuidado sobre com quem é que eu falava sobre determinadas coisas e estar atenta e sensível ao facto de que boas pessoas podem ter convicções muito erradas, não por terem um mau fundo, mas por serem extremamente privilegiadas. Foi isso que eu percebi com esta minha experiência, foi ter percebido que o privilégio, por mais que seja... na sua essência é uma coisa boa, não é? É bom, eu também me considero uma pessoa extremamente privilegiada em muitas, na maior parte, se não em todas as áreas da minha vida, mas eu acho que o privilégio consegue ser uma coisa muito perigosa quando interfere muitas vezes com a nossa empatia e a nossa sensibilidade, a nossa humanidade. Perceber que nem toda a gente veio do mesmo sítio, nem toda a gente tem e teve as mesmas condições, que muitas das vezes as escolhas das pessoas são pautadas por aquilo que lhes aconteceu e pelas oportunidades que têm ou não têm. E eu sinto que grande parte, ou a maior parte das pessoas que apoiam partidos de extrema-direita, por exemplo, são pessoas assim, que não são más pessoas no sentido de eu quero que este ou aquele se dê mal, mas que não entendem que as coisas são mais complexas do que aquilo que parecem à primeira vista. Então, ter percebido que realmente isto era um problema sério e que era bem mais comum do que eu pensava, e isso tem-se visto nos últimos anos em que estes partidos têm crescido assustadoramente, tem-me deixado, para além de assustada, tem-me deixado alerta e atenta para as pessoas que eu quero ter perto, as conversas que eu quero ter com essas pessoas. Pois às tantas há aquele conflito de vale a pena eu estar a falar sobre isto para tentar mudar a opinião, ou vai ser só um motivo para nós nos chatearmos. E depois há aquele conflito de eu gosto desta pessoa, sou amiga desta pessoa há décadas, será que vale a pena acabar com tudo por causa de ideologias políticas divergentes? Às vezes acho que sim, às vezes acho que não. Às vezes entristece muito a ideia de, por saber isto sobre alguns amigos meus, me dê menos vontade de estar perto deles, porque sei que vão ver conversas, que vão ver comentários que me vão deixar ferver e que me vão deixar muito chateada, muito triste, muito desiludida, e isso começa a minar um bocado as relações. Portanto, na maior parte das vezes eu tento fugir um bocado a este tema, e eu sei que na maior parte dos casos talvez não seja a abordagem certa a fazer, porque vocês sabem que eu sempre fui da opinião de que nós temos boca para falar e para discutir ideias e para mostrar o nosso ponto de vista a determinadas pessoas. Aliás, uma das coisas que quando eu estava a falar na questão toda do privilégio, de que muitas vezes o privilégio é perigoso justamente para as pessoas perderem essa empatia, pura e simplesmente porque, como nunca passaram pela maior parte das coisas que as pessoas mais desfavorecidas ou etnias marginalizadas, pessoas que sofrem algum tipo de discriminação, seja pela cor da pele, seja pela orientação sexual, seja pelo que for, como pessoas privilegiadas, regra geral, nunca passaram por nada parecido ou não tiveram contacto com pessoas que passaram por isso, é-lhes difícil colocarem-se no lugar dos outros e perceber o que é que leva as pessoas a fazerem e a estarem de determinada forma na vida. Então, lá está, eu acho que muito dessa empatia vem de conversas, de partilha de experiências, de realidades, mas às vezes eu não consigo fazê-lo. Talvez num exercício egoísta de querer preservar mais essas relações, essas amizades com essas pessoas, do que confrontar-me com o verdadeiro problema delas, a meu ver,
defenderem coisas muito, muito erradas. Mas pronto, não é disclaimer, é desabafo à parte. Os resultados de ontem foram muito tristes. Para mim, a única boa notícia foi o facto do Rui Tavares do LIVRE ter sido eleito como deputado, mas depois, quando olhamos para o resto, a extrema-direita a crescer extremamente. 12 deputados do Chega no Parlamento é algo que me inquieta muito, que me entristece e que me assusta acima de tudo. E se com uma pessoa lá, o famoso aventureiro, já foi o que foi, eu nem quero saber. É que passou de 1 para 12, cresceu 12 vezes num ano ou 2, e isso assusta-me muito, perceber o quão revoltadas ou desesperadas ou tão insensíveis as pessoas estão a ponto de apoiar um partido assim. E obviamente não é o único partido problemático, mas é sem dúvida o mais problemático a meu ver, e ver que foi provavelmente o partido que teve maior crescimento deixou-me muito em baixo hoje. E só não bastou isso, como acordei meio doente. Agora já percebi, eu acordei, lá está, agora uma pessoa não pode acordar com uma dor de garganta que fica logo com o pulgar atrás da orelha, porque eu tenho sido daquelas pessoas que se têm safado ao Covid, não sei bem como, quer dizer, eu sei como, eu tenho cuidado obviamente, mas principalmente nesta fase há tanta gente contaminada, tanta gente infectada. Eu tenho tipo 4 ou 5 amigos meus que estão infectados e eu tenho conseguido safar. Mas pronto, hoje à meia da noite, tipo às 4 da manhã, acordei com bué dor de garganta. Isso é uma cena bastante comum em mim, desde sempre. Eu tenho uma garganta muito sensível, basta-me apanhar um bocadinho de frio ou basta beber uma bebida gelada que eu fico com a garganta inflamada. Mas pronto, uma pessoa sabe que um dos principais sintomas do Covid é dores de garganta. Então, quando eu acordei às 4 da manhã com dores na garganta, eu já não dormi bem o resto da noite a pensar, ai pá, se eu tiver Covid... É que já era mau ter Covid antes. Aliás, é mau ter Covid no geral. Se bem que eu estou vacinada e tudo mais. Mas isso obviamente não me impede de ter a doença. O meu maior problema neste momento, para além de ficar doente com um filho, é ficar 7 dias fechada em casa com um bebé de 1 ano, porque às tantas não há nada para fazer, ele farta-se, nós fartamos-nos, por mais que eu e o Ricardo sejamos pessoas de fácil entretenimento, nós podemos passar dias e dias, 24 horas por dia a ver filmes e séries. O Duarte não é? E às tantas põe-se a andar de um lado para o outro e está naquela fase em que já gatinha e já alcança certas e determinadas coisas, e nós temos de ter sempre cuidado para ter a certeza que ele não morre debaixo de um móvel, ou que não se corta, ou que não engole nada perigoso. Então acabamos por nunca conseguir descansar. Se estamos com ele em casa, temos que estar de olho nele. E eu imaginar 7 dias 24 horas por dia assim, sem poder sair, porque quando nós podemos passear e andar por aí, mesmo que não estejamos a fazer nada, só o facto de estarmos a andar, ele está entretido, porque o Duarte felizmente gosta muito de passear e de ver coisas e assim. Agora assusta-me imenso um de nós ficar infectado e termos os 3 de ficar em isolamento em casa durante 7 dias. Felizmente são 7 dias agora, antes eram 14 ou 15. Eu ia dar em louca se isso acontecesse. Mas pronto, e não só por isso, como agora eu finalmente tenho algum tempo, porque o Duarte está na creche, agora voltar durante uma semana a perder essa liberdade seria mesmo chato para mim, esquecendo toda a questão de não poder trabalhar e essas cenas todas. Portanto, quando eu acordei com dor de garganta, fiquei, tu queres ver que foi desta que eu apanhei o bicho? E depois acordei, estava a fazer o pequeno almoço, comecei-me a sentir bué mal, parecia tipo que ia vomitar e ao mesmo tempo começou-me a dar dores de barriga e parecia que eu ia fazer tipo esvair-me na sanita, mas não aconteceu, nem por cima nem por baixo. Comecei-me a sentir muito fraca, tensão baixa, tipo, não acordei bem hoje, agora estou muito melhor e começou-me também a dar dor de cabeça, pronto. E eu, cacete, estão bué coisas. Então depois, quando vi que não melhorava, fiz o teste de Covid e deu negativo, portanto fiquei contente. Provavelmente o facto de eu dormir com o Duarte na cama faz com que eu só consigo tapar até à cintura, mais ou menos, o que me custa imenso. Eu tenho tantas saudades, porque eu sempre fui daquelas pessoas
pessoas que adorava dormir tapada até às orelhas. Eu tinha que ter as orelhas tapadas, senão não conseguia dormir. E eu há 13 meses quase, que não consigo tapar-me e mexer-me e estar nas posições que me apetece quando estou a dormir, porque tenho o Duarte ali ao pé e tenho que ter cuidado para não o tapar, para ele não ficar debaixo das mantas e pronto. Então pronto, provavelmente hoje estava mais frio do que tentado nos últimos dias, então provavelmente foi por isso que eu fiquei com dor de garganta. E depois eu já sei que ter dores de garganta interfere com a cabeça. Sempre que eu tenho garganta inflamada ficam algumas dores de cabeça, e pronto, foi isso. Afinal é só uma dorzita de garganta que também já está bem melhor. Sinto que já estou tipo a 80%. Portanto daqui a bocado faço um chazinho de agave com limão e gengibre. Isto em princípio vai ao sítio, mas pronto, uma pessoa agora está sempre em sobressalto, não é? É bué da chato. Mesmo na creche do Duarte eu noto que estão sempre com falta de pessoal, porque basta alguém ficar positivo, mesmo não tenha sintomas, tem que ficar em isolamento, ou o filho dessa pessoa ficou infectado e a mãe que trabalha na creche tem que ficar em casa durante uma semana. Então eles andam sempre meio aflitos com grandes logísticas para ter pessoas suficientes a trabalhar, e pronto, é uma chatice. Mas pronto, as coisas já estão melhores, já se começa a ouvir que isto vai acabar enquanto pandemia, pelo menos, o que é boas notícias, e uma pessoa tem que se agarrar às vezes um bocadinho a isso. E pronto. E eu às vezes, agora mudando de assunto, sobre esta cena toda de bué logísticas e não sei o quê, eu no outro dia estava a pensar sobre... Não sei, eu desde que fui mãe ando muito nostálgica, porque vocês sabem que não tem sido fácil e nunca é tarefa fácil, acho eu. E eu sempre fui uma pessoa nostálgica por natureza, mas eu nunca tinha sofrido uma mudança tão drástica como esta, obviamente. Então às vezes dou por mim a pensar na minha vida, sei lá, há 2 anos atrás, antes do Covid, antes da gravidez, antes do Duarte. 2019 foi provavelmente dos melhores anos da minha vida. Quando eu penso em 2019 é mesmo... Não me lembro de nada mal que tenha acontecido. Foi um ano que eu fiz 2 viagens muito fixes. Fui ao Canadá durante 2 semanas, depois fui uma semana com 2 das minhas melhores amigas para Barcelona. Foi o ano em que eu comecei a tatuar. Foi o ano em que eu estive a viver na Praça da Alegria, naquela casa que vocês sabem que eu adorava, que era a minha zona favorita de Lisboa. Ter esse dia-a-dia na minha zona favorita de Lisboa e do mundo era algo que me fazia muito feliz. Eu acordava todos os dias, ia à janela e ficava agradecida e nem acreditava que tinha a oportunidade de morar ali, estão a perceber? Então foi um ano tão bom, tão bonito em tantas coisas que deixa mesmo muitas saudades. E agora, contrastando com a realidade de agora, às vezes deixa-me um pouco em baixo, obviamente, se bem que nós não podemos, ou não deveríamos, se bem que é praticamente impossível, principalmente para quem é extremamente nostálgica, comparar fases de vida, porque são todas diferentes. Eu também comparar a minha vida de 2019 com a minha vida de 2010 não tem nada a ver. Em 2010 estava na secundária e também foi uma altura muito fixe da minha vida, mas agora é tudo mais difícil. Pronto, é aí que eu quero chegar. E às vezes eu ponho-me a pensar em retrospectiva no quão presente eu estava, por mais que eu sempre fui uma pessoa que desse muito valor às memórias e ao passado, eu estava muito presente no presente. Passa a redundância. Eu era uma pessoa que estava embebida no meu dia-a-dia, nas minhas rotinas, e que gostava muito. E eu sinto que hoje em dia, muito provavelmente pela carga de responsabilidade que eu tenho, a logística toda que é ter um filho. Eu há uns tempos ouvi uma entrevista da Carolina Deslandes no podcast do Reset, da Bumana Fofinha, em que ela disse uma frase que eu nunca mais me esqueci, porque me identifiquei imenso, que foi: ser mãe é tudo na tua vida se tornar uma logística. E é verdade. Vocês já não podem acordar e não ter planos e não ter nada preparado, porque por mais que vocês possam ter preguiça e não querer almoçar naquele dia e comem tipo um bocado de pão seco ou um pacote de batatas fritas, quando tem um bebé que depende de vocês já não pode ser assim, porque no melhor dos casos vocês têm que pelo menos fazer comida para ele, porque ele tem que comer bem, não é? E quem diz comida diz banhos, diz
lavar a roupa, diz levar à escola, diz estar atenta, tudo requer muito da vossa atenção, da vossa cabeça. E eu às vezes dou por mim tão concentrada em planear tudo, em estar atenta a tudo, em lembrar-me de tudo, que sinto que não estou bem a viver a minha própria vida. É como se eu antes... como é que eu ia te explicar? Um exemplo, se calhar é parvo, mas se calhar faz-vos compreender, para quem não tem filhos, mais ou menos o que eu sinto. Eu antes sentia que era o ator principal da minha vida e hoje em dia sinto que sou o realizador. Percebem o que eu quero dizer? Antes eu estava na ação, estava a fazer as coisas, estava a desfrutar do momento, e neste momento parece que eu estou meio que nos bastidores a tentar agilizar tudo, a tentar organizar tudo, a dar diretrizes a toda a gente para que as coisas corram da melhor forma. E por mais que obviamente eu tenha, não é ajuda, mas o Ricardo também tem o papel, é o trabalho dele enquanto pai, a estar presente nisto tudo. Eu já falei nisto várias vezes, a questão toda de normalmente as mulheres, as raparigas, têm sempre mais este papel assertivo e ativo em tudo o que é logísticas, pelo menos em comparação com a maioria, obviamente generalizando, dos homens. E eu já falei sobre isso com o Ricardo várias vezes, ele tem noção de que isso acontece. E não é que ele não queira fazer as coisas, simplesmente ele precisa... Ele e a maioria dos homens precisa sempre de alguém que dê a ação. Tipo, eu já fiz esta comparação por aqui e foi engraçado porque muita gente comentou e me mandou mensagens a dizer que se tinha identificado imenso com o termo, que é, muitas vezes os homens são Sims. Ou seja, eles fazem as coisas e às vezes até fazem as coisas de bom grado, mas precisam sempre de alguém que os mande fazer as coisas. E por mais que, obviamente, seja uma ajuda não ter de lavar a louça, o facto de eu ter de me lembrar que a louça está por lavar e ter que dizer ao Ricardo, olha, podes lavar isto a favor enquanto eu vou fazer não sei o quê, é uma coisa que acaba por nos esgotar psicologicamente, ficamos cansadas ao fim do dia. E obviamente eu volto a frisar que eu estou a generalizar, de certeza absoluta que há muitas exceções à regra, casos invertidos. No meu próprio caso há certas coisas cá em casa em que é o Ricardo a lembrar-me a mim, mas pronto, eu estou a dizer na generalidade. Eu sinto que eu enquanto mulher e eu enquanto mãe tenho um papel muito mais esgotante no dia-a-dia do que o Ricardo, no meu caso. E às tantas estou a tentar dizer isto de forma delicada porque eu não quero nada que pareça que estou a atacá-lo ou a falar mal dele. Eu tenho imensa sorte com a pessoa que me calhou. O Duarte tem imensa sorte com o pai dele, que é incrível e é super paciente, muitas das vezes muito mais que eu. Às vezes eu estou mesmo cansada e não tenho paciência para estar com o Duarte ao colo e adormecê-lo, até porque o Duarte adormece muito mais facilmente no colo do Ricardo do que no meu, é engraçado. Não sei se tem a ver com o facto de quando ele nasceu não ter podido fazer contacto pele a pele comigo, então foi logo para dentro da t-shirt e fazer pele a pele com o Ricardo. Eu gosto de pensar que foi isso que fez com que ele tenha esta relação tão próxima e que se sinta tão seguro e confortável no colo do Ricardo, mas a verdade é essa, que há muitas coisas em que o Ricardo é muito melhor que eu, mais rápido, mais paciente. Eu sinto que estou sempre meio... impertinente, talvez. Eu sempre fui um bocadinho impertinente, por mais que pareça extremamente calma aqui. Eu sinto que sou uma pessoa calma, mas ao mesmo tempo fico... aquelas irritaçõezinhas pequenas do dia-a-dia muito facilmente. E agora tendo um bebê, isso escala porque... estou mais exausta, estou mais cansada, quero ter 5 minutos para mim e não consigo. Mas pronto, isto começou... eu estava a falar do quê? Sim, estava a falar nessa diferença que eu sinto, e eu acho que é das coisas que me tem afetado mais nos últimos tempos, para além de sentir que não tenho qualquer tipo de controle sobre o meu próprio tempo, que é algo que me aflige muito, porque eu sempre dei muito valor aos meus momentos sozinha, aos momentos em que eu fazia o que me apetecia. Eu agora não tenho isso, ou muito raramente, se bem que agora obviamente com o Duarte na creche é tudo mais fácil, mas perdi-me, desculpem.
Pois é isto, uma pessoa está cansada, o raciocínio fica meio lerdo, as palavras não vêm, mas sim, antes eu estava muito mais presente no que estava a fazer, estava mesmo a desfrutar, e agora eu sinto que sempre, mesmo que eu não tenho que estar a planear as coisas, estou sempre em sobressalto, porque imaginem que o Duarte adormece, está a dormir a sesta e eu tenho tipo ali 1 hora, 2 horas para ver um filme, ou uma série, ou enfim... eu estou a ver, mas estou sempre com os ouvidos bem atentos a ver se ele não começa a chorar, ou se ele estiver no meu colo, tenho que estar tipo bem tensa para ele estar numa posição boa, se tiver vontade de espirrar, tenho que travar meio o espirro para não fazer muito barulho e acordá-lo. Percebem? É todo um trabalho de sobressalto. Estou sempre em sobressalto, estou sempre atenta, estou sempre alerta, e isso parece que não, mas esgota muito uma pessoa, mas pronto, tem tendência a melhorar, e eu estou muito entusiasmada com a fase em que o Duarte está a entrar agora, que já deixou de ser um bebé propriamente dito e já está a ficar assim um menininho, a mostrar a personalidade dele, qualquer dia começa a andar e a falar, e eu estou desejosa por essa fase. Eu sei que vou ter imensas saudades de quando dele assim bebé, mas estou muito mais entusiasmada pelo que vem a seguir, tipo, quando ele já conseguir falar connosco, nós conseguirmos mostrar-lhe coisas, ele conseguir contar como é que foi o diazinho dele. Eu nunca fui daquele tipo de pessoas que queria ter um bebé só para ter um neno fofinho, sempre me entusiasmou mais esta fase em que eles já são mais crescidos, então... e por isso eu morro de medo de ter de passar por isto tudo outra vez, e é uma cena que as pessoas não compreendem e irrita-me bem. Ainda no outro dia eu recebi uma mensagem de uma seguidora que é sempre muito querida e pede-me muitas dicas e eu dou, e é muito simpática, e eu sei que as pessoas não fazem isto por mal, mas às tantas eu estava a falar com ela sobre a minha experiência do DIU, e depois calhou em conversa eu dizer que não queria ter mais filhos e não sei o quê, e a resposta dela foi: mas eu tenho quase a certeza que te vais arrepender disso e que daqui a uns anos vais querer dar um irmão ao Duarte, tenho quase a certeza de que vais mudar de ideias. E eu, por mais que perceba o sítio de onde esta pessoa e todas as pessoas que dizem isto, porque é uma coisa comum, é ridícula a quantidade de vezes que eu, agora que o Duarte já tem 1 ano, ouço a dizer: agora já tens de começar a planear o segundo. Tipo, eu ainda não recuperei desta experiência. As pessoas falam como se ter filhos fosse a coisa mais fácil do mundo, como se... E depois, o quão cruel seria para mim... Porque as pessoas depois dizem: tens que ter um filho para fazer companhia ao Ricardo. Ao Duarte. Quão cruel seria ter um filho só para fazer companhia ao filho que eu já tenho, e não ser uma coisa, e não ser um filho desejado propriamente dito. Estão a perceber? Tipo, fazer companhia. Eu, para isso, compro um gato ou um cão, percebem? As pessoas têm esta visão sobre a maternidade e sobre os bebés muito leviana, quando, para além de ser uma coisa que leva uma pessoa ao limite, tira-nos muito do nosso tempo, muito da nossa serenidade, da nossa energia. Também tem custos, e eu, pelo menos agora que estou a pagar uma creche privada, no caso, eu imagino, isto nesta fase é fazível com um filho. Se eu tivesse 2, era impossível eu estar a pagar este dinheiro. As pessoas esquecem-se que ter filhos não é só ter filhos, é pagar a roupa, pagar a comida, pagar a escola, pagar os materiais, pagar a universidade um dia mais tarde, um carro, a carta, o que for. Ter filhos é tentar, obviamente, dar as melhores condições possíveis. E eu sempre disse isto e volto a dizer que eu prefiro ter só um filho e dar-lhe as melhores condições que eu consiga, do que ter 2 só para lhe terem a companhia um do outro, mas depois não conseguir nem estar presente, nem estar com um bom humor, porque vou estar duplamente cansada, nem ter disponibilidade financeira para lhes dar aquilo que eu acho que eles merecem. Portanto, quando dizem que eu me vou arrepender, irrita-me imenso, porque, não sei, eu até me posso arrepender, claro que sim, claro que daqui a 2, 3, 4, 5, 10 anos eu posso mudar o chip e de repente faz sentido para mim ser mãe outra vez, mas a pressão que existe para as pessoas
Quem não tem filhos tem que ter um filho. Quem tem um filho ainda não se recuperou, ainda não sente que tem as rédeas da própria vida outra vez e já estão a perguntar pelo próximo. E às tantas, provavelmente há muita gente que acaba por ceder a estas pressões e acaba miserável, cansadíssima, infeliz, e isso transmite-se obviamente para os nossos filhos, para os nossos parceiros, e depois acabam casamentos. As pessoas têm que parar de ter esta abordagem em relação a tudo no geral, de se meterem na vida das pessoas. Tipo, as minhas decisões de eu ser mãe ou não outra vez não interferem em nada com a vossa vida, com a vida de outras pessoas. Portanto, porquê é que as pessoas se interessam tanto? Porquê é que as pessoas metem tanto o bedelho? Porquê é que todas as mulheres e todos os homens têm que querer ser mães e ter só um filho é um crime, é um egoísmo, porque ele vai ser solitário e coitadinho? Eu fui filha única a vida toda e eu nunca me senti sozinha. Aliás, eu aprendi e eu sinto que ser filha única me estimulou muito a criatividade, porque eu, como não tinha ninguém para brincar, eu tinha que inventar as minhas próprias brincadeiras, tinha que inventar aquele meu mundinho em que eu tinha de ser suficiente para me entreter. E eu acho que é muito importante, e cada vez mais é um problema das pessoas, não só das crianças, mas dos adultos também. Já ninguém sabe estar sem fazer nada, ninguém sabe estar aborrecido, e é no aborrecimento que vem a criatividade. Então quando me dizem, o Eduardo depois vai ser sozinho, vai brincar sempre sozinho, e daí? Ele vai estar sozinho em casa, e não vai estar sozinho, vou estar sempre eu ou o Ricardo, e eu espero que a gente seja pais suficientemente presentes e com energia suficiente para também brincar com ele. Mas no pior dos casos, ele tem os colegas da escola, como eu sempre tive. Eu sempre amei ir à escola, justamente porque era uma oportunidade diferente da que eu tinha em casa de brincar com outras crianças. Mas eu, quando chegava a casa, não era triste por estar sozinha. Claro que adorava quando, por exemplo, a minha prima vinha visitar-me e eu tinha uma menina da minha idade para brincar, não é? Obviamente. Mas no dia-a-dia eu não me sentia amargurada, dizendo, eu sou filha única, que tristeza. Lembro-me de pedir um irmão à minha mãe quando era muito pequenina e ter percebido que isso não ia acontecer. E eu conformei-me e nunca fui, e não foi aquele conformar de ficar tipo, gostava, mas não deu, pronto. Não, eu sempre fui feliz sendo filha única. O Ricardo também é filho único e, aliás, ele ainda pior que eu, ele sempre adorou ser filho único, e a ideia de ter irmãos a ele afligia-lhe muito. É muito engraçado porque ele é bastante territorial com tudo, tipo, ele é muito territorial com comida e com os afetos, não no sentido controlador, mas ele adorava ser filho único e nunca quis. Quando a mãe começou a falar em ter um irmão, ele detestou a ideia. E depois pronto, acabou por não acontecer, felizmente para ele. Ou seja, como eu tenho a minha experiência e a experiência do Ricardo bastante próximas, de que fomos filhos únicos bastante felizes e conformados e tipo, nunca quisemos alterar nada disso, eu sei que isso é uma realidade e também sei que há muitos casos de pessoas que têm irmãos e que se dão extremamente mal, passam a vida a discutir. Eu já vi ao vivo 2 irmãos à porrada, mas tipo porrada assustadora, 2 miúdos adolescentes, e tipo, eu prefiro não ter isso na minha vida, nem na vida do Eduardo. Prefiro que talvez ele seja uma pessoa um pouco mais solitária, que aprenda a estar sozinho, do que estar no meio de guerras constantemente, a porrada, violência, ofensas com irmãos que às vezes não se dão bem, e as pessoas têm que estar alerta dessa realidade também. Nem tudo é um mar de rosas, nem todos os irmãos são unha e carne. Claro que há esses casos e essas vivências são muito bonitas, e eu às vezes também, por acaso é engraçado porque eu sinto mais falta, não é falta, mas pronto, quando imagino ter um irmão ou uma irmã, sinto que gostaria mais de tê-lo agora nesta fase da minha vida do que quando era criança. Gostava imenso agora de, sei lá, ter sobrinhos, ou essa vivência, esse contacto mais próximo com uma pessoa que veio da mesma barriga que eu. Mas pronto, não tenho e nem penso nisso na maior parte dos meus dias.
E tenho os meus amigos, que eu estou agora desejosa que os meus amigos comecem a ter bebés, porque se há algo também... Acho também um dos motivos pelos quais esta viagem da maternidade tem sido mais difícil para mim é justamente essa, porque eu sou a única pessoa no meu círculo de amigos, o mais próximo e o mais alargado, que tem filhos. Então eu sinto que quando não posso sair porque tenho que ficar a tomar conta do Duarte, ou quando estou cansada e sem paciência, sou a única... e que estou a perder coisas que os meus amigos se encontram todas as semanas ou todas as noites e podem ficar acordados até às tantas porque no dia a seguir não têm que pensar em levar o bebê à escola, ou que não têm horas para se irem deitar, nem fraldas para mudar. Então, como eu sinto que neste momento sinto e sou a única a passar por isso, sinto que estou a perder coisas, aquele FOMO, Fear of Missing Out, e eu sinto que a partir do momento em que eles começarem a também ter os seus bebés, porque eu sei que a maior parte deles também quer, vou sentir-me um bocadinho mais inserida e compreendida. Provavelmente eles vão recorrer mais a mim, porque na altura em que isso acontecer eu já terei alguma experiência, e se calhar vou ser sempre a inadaptada, porque como fui a primeira, na altura em que eles tenham bebés, o Duarte já é grandito e eu já estou com mais liberdade outra vez, e depois se calhar quero eu estar com eles porque posso e depois são eles a não poder. É o que dá a querer ser mãe antes da maioria dos nossos amigos, mas pronto, também não acho que uma pessoa deva adiar os seus sonhos e os seus planos por causa das outras pessoas, não é? No fim, isto acaba tudo por encarrilar e eu estou numa fase muito melhor agora, já tenho mais tempo. Esta meia hora que eu estou aqui a passar convosco há um mês, nem precisamos andar para trás muito, eu estaria aqui meio impaciente porque o Duarte estava na divisão ao lado ou assim, e eu ouvia o choro e ficava impertinente daquela, será que ele está bem, será que devia acabar já? E agora eu sei que podia estar aqui se me apetecesse 2, 3, 4, 5 horas, claro que não tenho paleio, nem palavras, nem temas para isso tudo, mas é bom sentir que certas partes da minha vida antiga estão a regressar até mim. E eu disse que não queria repetir o mesmo que disse no tal vídeo que lancei no sábado, mas acabei por repetir sobre isto e obviamente eu não quero estar sempre a falar sobre o Duarte, não quero estar sempre a falar sobre maternidade, mas é difícil quando é um papel tão importante e que ocupa tanto do nosso tempo e da nossa energia, é difícil tentar fugir a isso, mas pronto, olhem, estou feliz. E outra cena, mudando também outra vez drasticamente de assunto, em relação ao YouTube, eu sempre que tenho um tempinho, vocês sabem, sempre fui assim, sempre que eu tenho um tempo livre, eu adoro ver YouTube. Claro que hoje em dia, como o tempo é mais limitado, a grande parte dos vídeos da minha caixa de subscrições eu acabo por nem ver, mas por acaso até tem sido engraçado, porque o que tem acontecido, eu antes ia vendo, por exemplo, hoje saíam 7 vídeos de 7 youtubers diferentes, eu via esses vídeos. Agora o que acontece é que eu não vejo uma série de vídeos durante imenso tempo e depois de repente eu tenho umas quantas horas livres e consigo ver muitos vídeos de seguida. Então, como tenho muitos vídeos atrasados, eu num dia escolho um youtuber, por exemplo, e vejo todos os vídeos em maratona que tem em atraso dessa pessoa, o que acaba por ser muito fixe, não sei, eu gosto muito, tenho gostado muito dessa dinâmica de ver imensos vídeos da mesma pessoa, todos de seguida. Parece que uma pessoa acaba por ficar com uma ligação ainda maior com aquela pessoa que segue, e pronto, olha, tem sido a forma como eu tenho conseguido consumir conteúdo do YouTube. Mas eu tenho sentido, e não sei se é verídico e real ou se é um reflexo de duas coisas. Primeiro, o que eu quero dizer é que eu sinto que o YouTube está a meio gás, que as pessoas já não têm tanto interesse, por mais que continue a ser a minha plataforma favorita, enquanto não só criadora, mas estou mesmo a falar enquanto consumidora, é sem dúvida onde eu mais gosto de estar e consumir conteúdo. Eu sinto que as pessoas estão a perder um bocado o interesse. Eu não sei se, é impressão minha. 2, isto aconteceu
por causa da pandemia, em que as pessoas tipo, ficaram meio... muita gente ficou com a saúde mental na bosta, com medo, ou doente, sem inspiração. O facto de também estarmos todos fechados em casa também não ajudou. Pronto, não sei se também foi esse o caso, ou se foi a minha percepção do YouTube que mudou, justamente porque como eu não tenho tanto tempo para investir nessa plataforma e estar a quantidade de horas por dia que eu estava a ver YouTube, como agora não consigo, eu própria estou mais distante do YouTube, então dá-me a sensação que as outras pessoas estão também, porque pronto, durante a gravidez não foi tanto, porque obviamente não tinha o Duarte ainda, mas a partir do momento em que ele nasceu, eu passei a ver 5% de YouTube em comparação com o que eu via antes. Então, digam-me se vocês também sentem esse afastamento do YouTube, se vocês também já não veem muito ou se continuam igual, se sentem que os próprios criadores estão mais... Isto eu tenho quase a certeza, muitos criadores que eu seguia e que eram bastante regulares, que no mínimo dos mínimos publicavam um vídeo por semana e às vezes e constantemente até mais, hoje em dia já estão muito mais irregulares e se calhar passam semanas em que não publicam ou meses, e eu fico muito triste porque fico um bocado de receio que o YouTube acabe, não no sentido egoísta de como eu sou youtuber, não quero deixar de fazer isto, mesmo esquecendo o facto de eu ser criadora, eu enquanto consumidora ficaria extremamente triste de deixar de acompanhar e de ver as pessoas que eu gosto, porque é uma parte muito importante e muito leve do meu dia, e nesta fase eu tento ver conteúdos que eu sei que me vão deixar a sentir-me bem, pessoas que estão a passar por coisas parecidas. Eu sigo 3 ou 4 canais de pessoas que foram mães ou que são mães e ajuda-me muito às vezes a relativizar as coisas ou de perceber que toda a gente passa por dificuldades muito parecidas quando se é mãe, e o não sentir que sou a única ajuda muito em todos os aspectos da nossa vida, mas neste especificamente então eu acho muito importante percebermos que não é só o nosso bebê que só dorme no colo, não é só o nosso bebê que requer atenção 24 horas por dia, não somos só nós que estamos cansadas e exaustas e impertinentes, que é algo normal. Então tenho seguido assim de forma muito próxima, se é que se pode chamar assim, ou atenta a 3 ou 4 youtubers que eu adoro, que eu até posso deixar aqui a recomendação caso vocês não gostem. A minha preferida nos últimos meses, desde que o Duarte nasceu, tem sido sem dúvida o canal Lipkis Live, escreve-se LOEPPKYES, é um nome meio estranho, mas pronto, é uma família canadiana que tem 3 filhos, eles são muito novos, tipo, ela tem 25 anos ou 24 e já tem 3 filhos, é uma loucura, mas pronto. E eles são muito calmos, muito serenos, ela faz muitos vlogs, eu adoro, sinto mesmo uma calma muito grande ao ver os vídeos dela e gosto muito dela. Outro canal é a Britney Bailin, que também tem 30 anos, tem uma filhota pai de 1 ano e meio, é uma vertente completamente diferente, ela é americana, muito mais citadina, o conteúdo é mais rápido, mas leve ao mesmo tempo, que eu adoro também. Outra das minhas favoritas é Sarah's Day, que é também uma família australiana, que tem um filhote e vem outra caminho agora, é também... Provavelmente a Lepkis Life e a Sarah's Day são os meus 2 canais favoritos neste momento. E pronto, estes são assim os 3 principais que eu sigo de forma bastante recorrente. Depois em Portugal também tenho seguido a Madalena Mateus, que tem 23 anos e teve também uma bebê há 5 meses. E pronto, é engraçado o YouTube aproximar-nos nestas fases da vida em que nós às vezes nos sentimos isolados, cansados, sem energia, sem motivação, e de repente ter ali 10, 15, 20 minutos de um pedacinho da vida de alguém e perceber que há muita coisa em comum é reconfortante,
Portanto, olha, deixo aqui estas recomendações. Se vocês não conhecerem, vão ver e seguir esses canais. Se gostarem de conteúdo sobre maternidade, especificamente, que sempre foi uma coisa que eu adorei desde sempre, e agora adoro de uma perspectiva completamente diferente. É engraçado ver como a nossa perspectiva muda, e antes é engraçado porque eu sempre fui a maluca dos bebés. Eu sempre via um bebé, ficava tipo, oh meu Deus, já tão fofo e não sei o quê, achava-os todos lindos e perfeitos. E desde que o Duarte nasceu, não sei se é por eu estar cansada e meio que chateada, com muitas aspas, com este meu papel de mãe, por tudo o que de mal traz, porque também traz muita coisa boa, mas também traz muita coisa má, então estou meio amuada com este meu novo papel, ou pelo simples facto de como eu agora tenho um bebê, que na minha opinião é o bebê mais lindo do mundo, se bem que as mães acham sempre isto dos próprios filhos, e eu sou extremamente suspeita, mas pronto, já não sinto tanto isso. Obviamente eu olho para os bebés e continuo a achá-los bué lindos e bué fofos, mas já não sinto aquela cena tipo, oh meu Deus, um bebê, não aguento. E é engraçado perceber que eu era assim e agora não sou tanto, e o Ricardo não gostava de bebés, dizia que eles eram bué chatos, todos feios, e agora ele é um maluco dos bebés. Ele não consegue ver um bebê e ficar indiferente, acha sempre bué fofo, emociona-se muito mais facilmente. É tão engraçado ver como estas coisas, como isto ter um filho muda tantas pessoas. E pronto, isto para dizer que eu sempre fui a maluca do conteúdo de maternidade e continua provavelmente a ser o meu conteúdo favorito, mas agora sinto de uma forma muito diferente. É mais de tentar encontrar ali um conforto, meio que uma comparação saudável. Aprendo também muita coisa, obviamente, a ver outras mães e pais em ação, e eu acho que isso é sempre fixe, mas pronto, é completamente diferente da abordagem que eu tinha quando assisti a estes canais, estes mommy bloggers, há 2 anos atrás, não é? Antes da gravidez e antes do Duarte estar aqui. Mas pronto, olhem, acho que já está na altura de terminar este episódio, estamos em 46 minutos, espero que vocês tenham gostado, espero que continuem por aí a gostar desta companhia que eu vos tento trazer ao lançar estes podcasts, e pronto, vemo-nos para a semana, um grande beijinho.